Olá, hoje eu vou conversar com o Marcos Vinícius de Freitas Reis. Ele é doutor em Sociologia e fez uma pesquisa extremamente interessante sobre a participação na política dos políticos da Renovação Carismática Católica. Ele que vai explicar para a gente aí. Eu tenho uma série de curiosidades. Bom dia, Vinícius. Como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. E vai ser uma honra aqui estar nessa live aqui, dialogando um pouco nesse tema tão importante, pouco debatido no Brasil. Legal. Obrigado aí pela disponibilidade, viu? Eu queria que você, antes de começarmos a falar especificamente sobre a sua pesquisa do doutorado, falasse para quem assim desconhece o universo dos dois segmentos dentro da Igreja Católica, a renovação carismática e a teologia da libertação. Queria que você falasse de um e de outro e quais são as divergências internas dentro da Igreja Católica com os dois movimentos. Ok. Bom, como o Deodato já me explicou, já me apresentou, sou Marcos Vinícius. Atualmente eu sou professor na Universidade Federal do Amapá e eu tenho trabalhado nesses últimos anos com as religiões da Amazônia. Entretanto, meu trabalho de doutoramento foi sobre a renovação carismática. Esse trabalho surgiu a partir de uma atuação particular minha, que eu era vinculado ao movimento carismático ali no interior de Minas Gerais. E eu participava muito do movimento de fé e política originário do movimento, onde tinha por objetivo eleger seus representantes a cargos para o executivo e legislativo. Então, a partir dessa atuação e com poucos trabalhos na universidade, eu resolvi, então, portanto, transformar isso num trabalho acadêmico. Então, o que aconteceu? Ao analisar os estudos acadêmicos e também trabalhar empiricamente, ou seja, levantar os dados, nós percebemos que há uma divergência muito grande entre alguns segmentos da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, assim como também da linha da renovação carismática católica. São dois movimentos bem antagônicos. É muito difícil você ter uma conciliação entre eles, justamente porque sua visão política, sua visão espiritual, né, e seu jeito de ser igreja são totalmente distintos, né? A teologia da libertação, ela surge nos anos 60, né, no questionamento a uma realidade de mundo que estava sendo colocada, né, os movimentos sociais, né, os pobres, né, várias estruturas questionavam um pouco esse mundo de Guerra Fria, né, esse capitalismo que não incluía as sociedades mais pobres, né? Então você teve uma influência do marxismo, né, dentro das estruturas mundiais onde surgem movimentos sociais como o Woodstock, movimento negro, movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento indígena, ambientalista, e aí dentro da igreja isso não fica apartado. Começa a se surgir, então, portanto, dentro da igreja, questionamentos, né? Qual é o lugar da igreja no debate social? A Igreja Católica ela já vinha numa construção da doutrina social da igreja, e essa doutrina social da igreja, então, portanto, ela é cooptada, ela é sistematizada na Teologia da Libertação, que é um livro publicado pelo Gustavo Gutierrez, um peruano, onde ali ele coloca as bases de uma fé, né, voltada para o pobre. Ou seja, é uma explicação do cristianismo baseada no marxismo, onde ele coloca que o pobre, o excluído, o subalterno, né, ele precisa ter suas questões políticas, econômicas e sociais resolvidas. Então, é uma prática religiosa materialista, né, que tem por objetivo ajudar o pobre a resolver seus problemas, ou as pessoas que passam por problemas, né, sociais. Então, a ideia é que, de fato, as pessoas que não têm moradia, as pessoas que não têm terra, as pessoas que têm falta de educação, não têm acesso à educação, à saúde, à renda, ou seja, que os problemas sociais sejam resolvidos. Então, a teologia de libertação ela é organizada de várias formas, e você tem as pastorais sociais, você tem as comunidades eclesiais de base, você vai ter aí uma série de iniciativas que tem por objetivo ajudar aquelas pessoas carentes, né? Mas não só do ponto de vista de dar uma cesta básica ou arrumar um emprego, mas uma mudança socioeconômica. Ou seja, e aí nós podemos falar que é a ala da esquerda católica, ou seja, a ala progressista da Igreja Católica. A renovação carismática ela já tem uma outra perspectiva, né?
Não é um movimento comunitário, é um movimento espiritualizado, é um movimento oracional, é um movimento que vem de base evangélica, do pentecostalismo. Então, você tem os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo como a célula do movimento. É um movimento conservador na prática de costumes. É um movimento, de fato, que tem um outro olhar para o pobre, é mais assistencialista, né? Eles não desejam uma ruptura com o sistema, né? É um movimento muito vinculado às práticas de consumo dentro do capital, né? Ela reforça muitos dogmas da Igreja Católica, né? É um movimento muito oracional, normatizador, né? Que tem a reprodução dos valores tradicionais da Igreja Católica. É um movimento hierárquico, né? E é um movimento também que dialoga muito com a classe média brasileira, né? Isso é muito interessante. Enquanto a teologia da libertação tem um foco muito na classe pobre, aquilo que nós chamamos de classe E e D, nesse sentido, né? E eles se divergem muito pelas suas espiritualidades. Então, quanto um trabalha com as camadas populares, com assentamento de terra, com as práticas indígenas, com a questão da mulher, a teologia da libertação ela propõe uma modificação da igreja como um todo, né? A teologia da libertação ela questiona por que os bispos não são eleitos por base popular. A teologia da libertação ela é responsável pela crítica das ditaduras militares que ocorreram na América Latina dos anos 60 aos anos 80. Nesse sentido, foi a teologia da libertação responsável pela criação do PT, um dos braços no Brasil, né, nesse segmento. Então, você tem uma politização nesse sentido. Então, você tem uma relação do PT e a SEDES muito estreita nesse sentido. Enquanto a renovação carismática ela está preocupada mais em reforçar os valores tradicionais da igreja. Claro, no outro formato. Legal, Vinícius. Vinícius, vamos falar da sua pesquisa no doutorado. Qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado? Exatamente, porque quando nós chegamos no fim da ditadura e no início da democracia, nós percebemos o quê? A teologia da libertação, ela já disputava espaço na política brasileira, a partir do lançamento de candidaturas no PT ou outros partidos de esquerda. Então, você tinha estudos que falavam um pouco da atuação da teologia da libertação na política partidária, MST, na questão indígena, e uma série de questões. E você tinha trabalhos substanciais sobre os evangélicos na política. Isso era explicado pelo aumento dos evangélicos na sociedade brasileira, né, e a ocupação de espaço desse segmento religioso. E poucos trabalhos que discutiam a presença do movimento carismático na sociedade brasileira. O movimento carismático ele é um movimento considerável, né? Só para vocês terem ideia, o padre Marcelo é o padre que, do ponto de vista mais popular deste movimento. O movimento carismático ele tem uma secretaria, uma estrutura interna, chamada de Ministério de Fé e Política, que tem por objetivo investir em candidaturas. Então, você tem o quê? Um braço da Igreja Católica pensando em como eleger candidatos. Né? São candidatos que defendem pautas conservadoras, vinculadas ao espectro ideológico da direita, e que hoje, para você ter ideia, tem um alinhamento muito parecido com o atual governo federal, né, que são apoiadores do governo Bolsonaro. Então, o que eu estou querendo dizer em síntese? A presença da Igreja Católica na política era feita pela teologia da libertação ou por padres e bispos, a partir das suas agendas, seja quais elas fossem. E a renovação carismática ela inaugura um outro formato de fazer política, tentando eleger esses representantes. Eu queria entender como era isso, como isso é feito. Que iniciou ali no final da ditadura e no início da democratização do Brasil. Então, nesse sentido, estou propondo um pouco essa análise dessa questão. Ok. Vinícius, deixa eu me colocar do seu lado aqui. Vinícius, e eu gostaria de saber qual foi o recorte de tempo que você trabalhou. E eu sei que você foi buscar em dados estatísticos do IBGE a distribuição entre políticos eleitos evangélicos e católicos. Qual foi esse recorte de tempo e qual foi essa proporção que você encontrou dentro desse recorte de tempo? Na verdade, assim, o meu mestrado foi fazer um levantamento de que políticos foram eleitos. Então, eu peguei de 1988 até 2015, que na época era o mestrado. Então, o mestrado foi fazer o levantamento que deputados de políticos eram esses.
Então, como foi feito esse levantamento? Eu liguei para as mais de 200 dioceses do Brasil, né, para perguntar para as dioceses aonde que estavam localizados esses candidatos eleitos. Então, foram identificados mais de 100 vereadores, deputados estaduais, deputados federais e prefeitos. Nós não identificamos governadores, senadores ou presidente da República. Se bem que agora há um governador eleito, que é o atual governador do Rio de Janeiro, que é o Castro Cláudio, né, que é um líder orgânico do movimento. Né. Do doutorado, eu me preocupei para pensar como que o movimento ele se profissionalizava, se organizava internamente para lançar seus candidatos. Né. Por que foi esse recorte? Foi porque, a partir de 1988, que pela uma interlocução do Franco Montoro, que até então era governador de São Paulo, né, ele provocou um movimento carismático a lançar candidatos carismáticos pelo PSDB, em São Paulo. Então, você tinha o coordenador nacional do movimento carismático nesse período. O movimento carismático crescia muito substancialmente em número de pessoas, né, grupos de oração. Então, era uma novidade na Igreja Católica. Naquele período, as igrejas eram lotadas, os grupos, missas carismáticas, novas comunidades, bandas, inserção dos meios de rádio e TV. Então, para tentar dialogar então com esse nicho que se criava de classe média, né, o PSDB então começou a entrar num diálogo e lançar alguns candidatos, de onde houve o primeiro deputado federal eleito, com um discurso de contra o aborto, contra a homossexualidade, contra a liberação das drogas, ensino religioso confessional, né, um discurso já de combate à corrupção, né, um discurso de combate à esquerda, né, de contra o comunismo, pela moralização das estruturas públicas, a necessidade de ter um Brasil cristão dentro dos valores católicos cristãos. Então, esse diálogo com partidos de centro-direita, ou de direita, ou de extrema-direita, sempre tiveram muito presentes no movimento carismático, justamente pelas essas pautas que se unificavam. Como o movimento ele é muito inexpressivo, ainda falta uma organização para lançar candidatos, e ele não consegue eleger sozinho, só com o número de membros, seus candidatos. Então ele acaba fazendo alianças com outros movimentos católicos de outras igrejas também para eleger outros representantes. O que eu estou querendo dizer? Que o número de vereadores e deputados estaduais é superior, por exemplo, a de deputados federais, justamente pela capacidade de mobilização e de transposição de votos desse movimento. Entendi. Ô, Vinícius, como foi o surgimento dos católicos carismáticos? Esse movimento ele é restrito ao Brasil? Ele é mundial? Como é que é isso? Não, foi uma boa pergunta. Assim, foi no Brasil que ele teve o maior boom de crescimento. Teve 3 países que o movimento carismático se destaca, né? Brasil, Filipinas e Coreia do Sul. Só para vocês terem ideia, o catolicismo em escala mundial ele cai, mas na Coreia do Sul ele vem crescendo em função também do trabalho carismático. E aí toda uma explicação para isso, né? Mas ele está presente em todos os lugares do mundo, mas ele surge no final dos anos 60 nos Estados Unidos, na cidade de Duquesne, na Universidade de Duquesne, onde você tinha universitários que eram católicos e eles desejavam uma renovação espiritual, um ardor missionário, ou seja, o amor pela igreja, o amor pela missão, o amor pela doutrina católica, assim como eles viam nos evangélicos. E se nós olharmos um pouco para a religiosidade dos Estados Unidos, o pentecostalismo ali ele já domina há muito tempo. A Igreja Católica ela é minoritária em relação à presença evangélica nos Estados Unidos. Então eles queriam uma experiência com o Espírito Santo, assim como os pastores tinham as suas igrejas evangélicas. Então o que foi feito? Foi convidado alguns pastores, né, num retiro católico, então nasceu de uma experiência ecumênica, num retiro em fevereiro, onde esses pastores começaram então a clamar pelo Espírito Santo. Quando nós falamos clamar pelo Espírito Santo de forma pentecostal, estamos fazendo a alusão na narrativa bíblica que está em Atos 2. Em Atos 2 descreve a situação onde os apóstolos, juntamente com Maria, estavam rezando na sala do cenáculo. O cenáculo era um templo. E eles queriam que o Espírito Santo viesse para que eles pudessem iluminar como fosse agora a caminhada sem Jesus que já tinha falecido. E nessa oração fervorosa, alguns sinais começaram a acontecer. Começaram a ter orações em outras línguas, que a atual esposa do governo Bolsonaro está na polêmica agora nas redes sociais, quando ela comemorou a posse
do André Mendonça ao STF, num outro idioma. Ali você aconteceu, segundo a narrativa bíblica, curas, milagres, profecias, né? E esses sinais que acontecem é atribuído à ação do Espírito Santo. Então, uma reunião carismática pentecostal, ela é a tentativa de reviver aquilo que aconteceu em Pentecostes. Então, o contexto pentecostal, uma atividade pentecostal ou um ritual pentecostal é os usos dos dons carismáticos para a ação do Espírito Santo. Esses dons do Espírito Santo levam aquilo que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo para os católicos não é um novo batismo, mas sim uma renovação espiritual. Então, nesse retiro de final de semana, esses pastores evangélicos rezaram para que esses católicos fossem batizados no Espírito Santo. E aí você teve orações em línguas, você teve curas, profecias, você teve ação do Espírito. E esses católicos, então, foram, segundo a narrativa da literatura, renovados. E dali nasce, então, a renovação carismática católica entre universitários de classe média no contexto dos Estados Unidos. Então, percebam que o pentecostalismo ele entra pela Igreja Católica a partir de uma experiência ecumênica de uma igreja evangélica. Ao entrar na Igreja Católica, eles começam, então, a adaptar o uso dos dons carismáticos à doutrina católica. Então, você tem a inserção, né, da oração em línguas, você tem a inserção da dom de fé, dom de milagres, exorcismos, de curas, né, dentro da doutrina católica. Então, é muito normal, por exemplo, numa atividade pentecostal católica, você ter esses dons associados ao reforço da doutrina católica. Então, a renovação carismática não é uma ruptura com a igreja, né? Apesar dela ter orações animadas, apesar dela ter bateria, apesar de cânticos animados, palmas, orações espontâneas, mas ela é um reforço de uma visão tradicional da igreja. E cresce. Ela começa, então, portanto, começar vários grupos de oração nos Estados Unidos. Os jesuítas trazem essa experiência carismática para o Brasil, no início dos anos 70, né, e para Campinas. E de Campinas você começa, então, a ter os retiros de Espírito Santo pelo padre Haroldo e pelo padre Eduardo Juan, não pelo Eduardo Douglas. O padre Eduardo Douglas, por exemplo, hoje é o dono da TV Século XXI, que é uma emissora católica. Então, pessoas do Brasil todo começam a vir para Campinas, ter esses retiros de Espírito Santo, receber o Espírito Santo, e começam a levar, então, portanto, esses retiros para todos os lugares do Brasil. Então, esses retiros são replicados. Em Campinas é formada essas lideranças que replicam esses retiros, né, para o Brasil todo, e a partir desses retiros são formados os grupos de oração. Inicialmente, esses grupos de oração são feitos nas casas das pessoas, que as igrejas não sabiam bem o que eram e não entendiam. À medida que enchiam as casas, né, enchiam muito o número de pessoas, os padres começavam, então, portanto, convidar os grupos de oração para dentro da igreja, né? E à medida que esses grupos de oração, então, portanto, fossem para dentro da igreja, você formava, então, as estruturas burocráticas, né? E aí, então, portanto, esse movimento ele foi espalhando para o Brasil, pela América Latina, hoje está na África, na Europa, no mundo como um todo, nesse sentido. E à medida que o movimento, então, cresce, você tem o surgimento dos ministérios. Então, você tem o Ministério em trabalhos específicos com as famílias, com as crianças, com jovens, com meios de comunicação, com música, e agora você tem um trabalho específico com políticos. Porque a ideia é levar a espiritualidade carismática a todos os segmentos e estruturas da sociedade. Legal, Vinícius. Eu estou ouvindo você falar. Você sabe onde eu estou? Você deve estar em Campinas, né? Estou em Campinas. Eu conheço, eu fui conhecer há 25 anos atrás a fazenda do padre Haroldo Hans. Eu fui conhecer o trabalho que ele fazia, não sei, tem muito tempo que eu não ouço falar nele, não sei se ele é vivo ainda, não sei. Com a recuperação de drogados, ele dava cursos de relaxamento psicossomático e oração. Então, isso aí foi uma questão, né? Não se fala, mas assim, houve um cisma do padre Haroldo Juan com o movimento carismático, porque o padre Haroldo trouxe algumas abordagens técnicas de filosofias orientais, de relaxamento, para dentro do tratamento que o movimento carismático não aceita.
Porque uma das práticas do movimento carismático é o rompimento com outras doutrinas. Então, ela taxa, por exemplo, aquilo que não é católico como falsas doutrinas. Né? Então, é realmente a busca de uma catolicidade pura, né? Pura no sentido. Né? Então, como o padre colocava yoga, reiki e outras práticas internas, houve esse distanciamento. Né, olha só. Mas, por exemplo, em Campinas, é um dos berços mais fortes. Em Campinas é uma situação bem interessante. O pai do Rafael Zimbaldi, que candidatou agora, que perdeu o segundo turno para a eleição, o pai dele é um deputado carismático. O Salvador Zimbaldi já foi deputado estadual, deputado federal. Para você ter ideia de tanto que é complexo pensar a articulação política, no início da nossa live nós falávamos dessa segregação, né? Da direita católica com a esquerda católica. Entretanto, falar de política do Brasil não é fácil. Né? As coisas do Brasil é muito complexa. Apesar do movimento carismático defender essas práticas mais conservadoras, mas há segmentos católicos que têm uma base de diálogo com o PT, sobretudo na época do governo Lula. Só para você ter ideia, o Salvador Zimbaldi, ele foi um dos sustentos do governador de São Paulo. Ele foi secretário do Turismo, né? Mesmo defendendo essas pautas conservadoras, mas por uma questão de conjuntura, de interesses particulares, você tem esses diálogos. Ok. Vinícius, eu vou fazer só mais um comentário, vou fechar o parênteses, vou pedir para você não comentar, porque senão eu vou sair da espinha dorsal da nossa conversa, mas é um negócio interessante. Eu fazia engenharia civil e fui fazer o curso de relaxamento psicossomático e oração do padre Haroldo Ramos, por curiosidade. Eu vivia um momento de muita tensão no meu trabalho, trabalhava o dia inteiro, fazia engenharia civil à noite na PUC Campinas, virava madrugadas fazendo projetos, então eu estava o meu filho estava para nascer, então eu estava num momento de muita tensão assim, emocional e física, normal, como todo mundo, na trajetória de suas vidas. Eu fiz o curso de relaxamento, aprendi as técnicas de relaxamento, eu vou expurgar qualquer questão aí sob o ponto de vista religioso. Nisso que eu vou comentar, tá bom? É só um comentário, como um amigo aqui, proseando. E eu tive um assalto no banco que eu trabalhava. Eu era gerente e era objeto. Quando eu tinha assalto, vinham para cima do gerente e do tesoureiro, sempre. O assaltante, eram vários assaltantes, colocou a arma no meu ouvido e ficou fazendo roleta russa. Ele rodava e falava, só tem uma bala, você vai abrir ou não vai abrir o cofre? E atirava, né? E o que eu fiz, Vinícius? Olha para você ver como são as coisas da vida. Como é puramente técnico, o relaxamento ensinado pelo padre Haroldo Ramos, você faz uma contagem regressiva e vai relaxando o corpo inteiro, desde a cabeça até o pé. O assaltante fazendo roleta russa e eu, em silêncio, fui dando os comandos de relaxamento, fui tomando conta da minha situação emocional e do que estava acontecendo, e comecei a conversar com muita calma com o assaltante. E aí, acabou o assalto, eles foram embora. Fecha parênteses, só esse relato, expurgando qualquer questão político-religiosa. Foi interessante aquilo que eu passei. Um dia, se você vier por aqui, podemos tomar um chopinho, não sei se você gosta, e a gente pode prosear um pouco mais. Vou fechar o parênteses. Oi? Inclusive, eu estava em Campinas ontem à noite. Estava aqui, cara? Olha só, se eu soubesse, eu teria ido aonde você estava. Mas tudo bem. Agora você está em Teresina, né? Ok, exatamente. Legal. Vamos voltar aqui. Você já falou um pouquinho, vamos voltar aqui nas suas pesquisas. Você já falou um pouco, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a participação política da Renovação Carismática Católica. Só falar um pouco mais sobre essa participação. Ok. Justamente isso assim que nós estamos discutindo. Então, a renovação carismática, ela cresce e ela tem um objetivo, então, portanto, de levar a sua espiritualidade a todos os segmentos, todos os públicos, né, e trabalhar também outras estruturas. E o mundo político ele não fica apartado. Havia uma visão do movimento carismático que o mundo político ele era pautado pela corrupção, por pautas não cristãs, com uma secularização, um comunismo e um domínio de lideranças não cristãs na política. E era necessário, então, portanto, a evangelização do mundo político. E essa evangelização ela passava obrigatoriamente pela eleição de políticos
comprometidos com a fé católica carismática. Para que isso acontecesse, era necessário, então, uma organização interna, né, para que tenha estrutura e estratégias para que esse objetivo fosse alcançado. Então, foi-se criada, então, a Secretaria de Fé e Política, que tinha por objetivo o quê? A mobilização interna da igreja, e ajudar também a Igreja Católica e também aqueles que tinham interesse no projeto, para eleger seus representantes. Então, inicialmente, começou-se com o deputado federal, com uma experiência que foi de sucesso, né? Então, Osmânio Pereira foi eleito PSDB, isso nos anos 90, e depois as dioceses do Brasil, as paróquias, começaram a imitar o projeto. E aí começou a ser eleito vereadores, prefeitos, deputados estaduais, alguns deputados federais, né? Houve a tentativa já de lançar candidaturas ao Senado, houve uma tentativa de um presidente da República também, que não deu muito certo. Então, houve iniciativas, né, nesse sentido. À medida que essas iniciativas foram dando certo, as secretarias elas foram sendo implementadas também a nível de cidade, a nível de estado, nesse sentido. De passar, então, todo esse período da redemocratização, hoje você já tem um trabalho consolidado, né? São vários vereadores que são eleitos, né? Sempre em cada legislatura você tem de 2 a 6 deputados federais que são eleitos, nunca passa disso, né? Mas é muito interessante porque é novo Brasil. E agora é interessante você perceber o seguinte, esse interesse do movimento carismático pela representação política, ela está umbilicalmente ligada a 3 razões. Primeiro, ao combate ao jeito da teologia da libertação de fazer política. Então, a renovação carismática não aceita que a teologia da libertação diga que o jeito dela de fazer política é um jeito católico. Então, ela reivindica essa exclusividade do ponto de vista teórico. Segundo, é uma forma de contrapor aos evangélicos, porque os evangélicos crescem muito entre os deputados estaduais, federais, senadores, agora chegaram à presidência, apesar que o Bolsonaro se apresenta como católico, estão chegando no STF. Então, os evangélicos tomam os espaços que até então eram de hegemonia católica na política. Então, a renovação carismática é uma iniciativa para manter a presença católica nesses lugares. E terceiro, é uma forma do próprio movimento carismático ter seus interesses particulares atendidos. Porque há um entendimento, no final da ditadura e com o processo de redemocratização, que a democracia brasileira ela permite a participação de novos atores, sejam eles religiosos ou não. Então, o movimento carismático tem seus interesses orgânicos também, de expansão das suas atividades, financiamento das suas obras caritativas, construção de prédios, enfim, uma série de questões também que são financiamento de emendas parlamentares dos seus projetos, de feriados religiosos, investimentos em obras turísticas, como é o Vale do Paraíba, por exemplo, ali na Canção Nova. Então, você tem pautas específicas do movimento carismático que são atendidas por esses parlamentares, nesse sentido, né? E, por fim, nós não podemos esconder que, como uma reorganização da direita brasileira, quando a ditadura militar acaba, a direita ela é fragmentada, né? À medida, então, portanto, que o PSDB assume o governo federal, à medida que o governo Lula e Dilma, então, portanto, assume o governo federal, a direita vai se reorganizando em grupos, né? Alguns reacionários, outros nem tanto, e o movimento carismático passa a ser parte fundamental nesse processo. Legal, Vinícius. Vinícius, na Constituição de 88, consta que o Brasil é um país laico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da laicidade no Brasil. Olha, muito boa pergunta. Essa é uma das questões que mais são questionadas. E o que o pessoal debate se o Brasil é um país laico. Eu digo que o Brasil está numa construção da sua laicidade, né? O que é laicidade? É separação do público e do privado. A religiosidade é entendida como algo particular, né? Ou seja, o acesso ao sagrado é uma coisa individual, né? Diz respeito ao indivíduo, e o indivíduo escolhe se ele quer ser ou não religioso, seja o contato com o sagrado que ele quer. O espaço laico é o espaço de todos, é o espaço da pluralidade, né? É o espaço onde a religião ela não pode ter uma interferência, ou seja, a religião não pode ter uma influência no sentido de determinar as ações.
Porque a religião é um espaço particularizado. Ou seja, eu não posso atender uma demanda da religião no espaço público, porque a religião é um espaço privado. Né? Até porque nós temos várias religiões. Então, laico quer dizer liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa de culto, você vai exercer o quê? No âmbito privado. No âmbito público, você vai governar para todos. E nem todos são religiosos. Desse sentido. Então, quando você fala em políticas públicas para educação, saúde, direitos humanos, segurança pública, você não pode ter ali uma influência dogmática nesse sentido. Isso não quer dizer que as pessoas religiosas não possam participar da política. Isso é outro debate, outra questão nesse sentido. Mas o que acontece no Brasil, que a laicidade do Brasil, ela não tem algo muito bem definido. Nós crescemos muito em liberdade de culto. Isso que eu costumo dizer. O Brasil cresceu muito em liberdade de culto. Se hoje você quiser ser de qualquer religião, ou não ter religião, ou criar uma, o Brasil está super aberto. Tanto é que nós temos uma pluralidade muito grande. Agora, o Estado brasileiro, ele sempre utilizou as religiões para sustentar, fundamentar suas ações, seja de direita ou seja de esquerda. Ou seja, a tradição política brasileira sempre utilizou o discurso religioso, líderes religiosos para sustentar. Isso é fato. Né? Isso faz com que a linha entre o público e o privado ela não seja uma linha muito bem definida. Então, o que acontece? As expressões religiosas que têm mais densidade política, são mais numerosas e têm mais capital econômico, elas passam a definir pautas. Então, o que acaba acontecendo? A identidade particular do sujeito, vinculada à sua instituição, ela passa a ter influência do público. Então, isso que acontece. O sujeito, então, que se constrói enquanto religioso espaço privado, ao fazer essa transição para o espaço público, ele traz toda uma pressão, poder econômico, mídia, partidário, toda uma estrutura que o mantém e o que dá força para pressionar o público para atender suas demandas. Isso que acontece no meio evangélico. Hoje você não consegue ser um prefeito, governador, deputado ou senador, ou um presidente, sem dialogar com esse público. Só a bancada evangélica são mais de 100 deputados. São várias redes de TV e rádio do Brasil. São empresários evangélicos, juristas evangélicos, você tem toda uma ocupação de poder. Né? Então, por poder econômico, por mobilização das bases e por um jeito de fazer política, ele consegue eleger seus representantes. Aí que o problema da laicidade ela acaba sendo questionado. Porque ao trazer essas demandas particulares, você acaba, então, portanto, descaracterizando aquilo que está na Constituição de 88. Então, por exemplo, o Estado brasileiro ele não trata todas as religiões de maneira igual. Você tem privilégios, né, da Igreja Evangélica e da Igreja Católica hoje. Né? Você tem aí no nascimento, quando você não tem uma laicidade muito bem definida, a democracia ela passa a ser questionada, a intolerância religiosa ela passa a ser mais aguda, com as matrizes africanas, por exemplo. As nossas escolas elas passam a ser cristãs, veio de um ensino religioso. Você tem, por exemplo, feriados, reforço de feriados religiosos. Você tem o reforço, por exemplo, de concessões de rádio e TV para grupos religiosos, porque essas pautas são barganhadas. Você tem aí, por exemplo, as pautas LGBTs que têm dificuldade de avançarem. Né? Até o debate da maconha, do cannabis com medicina tem dificuldade de avançar. Você tem o surgimento de partidos religiosos. No Brasil você tem dois. Então, o PSC, que é vinculado à Assembleia de Deus. Pode ser que em termos de pessoa jurídica não seja, mas pessoa física ali dentro você tem uma ligação orgânica. O Republicanos, ele é um partido muito vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus, que é a segunda maior emissora de TV do Brasil. Então, você tem essa questão. E você tem, então, portanto, uma série de elementos. Né? Esse discurso, por exemplo, no combate à corrupção, também é uma pauta religiosa, porque a corrupção ela é associada a grupos de esquerda. Né? Então, você tem aí um debate profundo. Né? A grande questão é quando isso se transforma no fundamentalismo religioso na política, onde que nasce, de fato, atos autoritários que você tem visto no atual governo, nesse sentido, com essas questões. Ok. Então, eu digo, só para terminar, quando nós falamos de políticas públicas no combate à liberdade religiosa, o Estado não tem que resolver problemas de fé.
O Estado não tem que promover atividades ecumênicas. O que o Estado tem que fazer é o que? Garantir a liberdade religiosa. O que o Estado tem que fazer é garantir a coexistência pacífica entre as instituições religiosas. E o Estado ela pode até ser parceiro das instituições religiosas no tratamento do bem público. Eu não vejo problema, por exemplo, você ter um trabalho social voltado para o cara pobre, a profissionalização. Isso não é um problema, desde que a demanda seja o bem público. O que não pode é proselitismo no espaço público. Legal. Vinícius, você já antecipou, mas eu gostaria que você pontuasse agora de uma maneira mais estruturada e direta quais são as pautas políticas da renovação carismática católica. Bom, aí você tem algumas tipologias. Primeiro você tem um eixo de temáticas, temas, que é o que nós chamamos de pautas de costume. Isso são pautas que estão para além da doutrina católica, né? É aquilo que nós chamamos de pautas cristãs, ou seja, todo pluralismo cristão, ou seja, a diversidade das igrejas cristãs se abraçam na mesma pauta, né? E a atuação políticas no poder legislativo e executivo geralmente são executadas com alianças com outras igrejas. Que pautas são essas? O combate ao aborto, que acho que é uma das principais pautas. Então, um político que diz que é a favor do aborto ou tem um posicionamento um pouco dúbio, ele é rechaçado. Você tem o combate ao casamento gay, a adoção de crianças por casais homoafetivos. Há uma defesa de um ensino religioso vinculado às práticas cristãs, um ensino religioso confessional, né? Uma perspectiva de uma escola onde você tem a oração do Pai Nosso, a exposição da Bíblia, a comemoração dos dias religiosos, né? Outra coisa, os direitos reprodutivos da mulher, eles não são avançados, né? Há uma concepção da mulher como aquela que cuida da casa. Apesar que uma coisa interessante, nós estamos vendo o surgimento de várias mulheres na política, incentivadas pelo movimento carismático pentecostais, mas numa perspectiva mais conservadora, para fazer um contraponto ao feminismo, né? Você tem também um investimento muito na segurança pública, né? Então você tem um diálogo muito forte com militares, bombeiros, com o exército. Há uma relação muito forte nisso. Então isso nós chamamos de pautas de costume. Agora, há pautas católicas. Então há uma defesa, né, desses parlamentares, por exemplo, em manter os feriados religiosos. Então, por exemplo, esse feriado agora que foi embargado no Senado, que é para a Santa lá da Bahia, que acho que era, esqueci o nome dela, né, que estava sendo tramitado para ter um novo feriado nacional para a comemoração do Dia da Santa lá da Bahia, foi um movimento da renovação carismática em pautas extremamente católicas, né? Outra coisa, investimento no turismo católico, investimento em escolas católicas, investimento, por exemplo, em atividades essencialmente católicas, construção de igreja. Então você tem essas outras pautas vinculadas aos interesses da Igreja Católica. E você tem as pautas, né, vinculadas ao movimento carismático, interessante no financiamento dos seus movimentos. Então você tem essas três atuações nesse sentido. Mas o objetivo maior é a cristalização ou cristianização da política no Brasil. O Brasil para Cristo. Ou melhor, o Brasil não deixar de ser uma nação cristã, mas de preferência católica. Ok. Vinícius, o Ministério de Fé e Política surgiu dentro... ele é um ministério dentro da Igreja Católica da renovação carismática, é isso? Isso. E quando ele surgiu e qual é a proposta MFP, Ministério de Fé e Política? Fala um pouquinho sobre ele. Ele surge nos anos 90. Primeiro, porque veja, você tem experiências de eleição de políticos dentro do movimento católico, então você tem experiências individualizadas para deputado federal, deputado estadual, vereadores e prefeitos, e o movimento carismático precisava organizar um pouco isso, né? Precisava normatizar e disciplinar um pouco isso, controlar um pouco esse movimento, até porque era interesse dela. Para que isso acontecesse, foi necessário criar um segmento, uma estrutura, né, um departamento que pudesse, então, portanto, orientar, controlar, disciplinar e coordenar isso. Tanto para eleger representantes,
acompanhar representantes, os posicionamentos políticos e outras formas de participação política. Então, tudo que é envolvido ao mundo da política é colocado dentro desse ministério, nesse sentido. Que surge, então, no final dos anos 90 e dos anos 2000, você teve, então, portanto, um processo de consolidação. Isso não quer dizer que todos os carismáticos são eleitos a partir desse movimento de fé política, porque internamente é um movimento muito plural, muito fragmentado, né? Um movimento muito... tem muitas disputas internas. Mas você já tem um jeito de fazer política. E na movimento carismático você tem uma questão que é a relação com o sacerdote, com os padres, os bispos, né? Enquanto na igreja evangélica você tem essa autonomia em relação aos pastores, é mais fácil esse diálogo, na igreja católica você tem disputas mais internas em relação aos padres, os bispos, às vezes o bispo não aceita, às vezes o padre não aceita, às vezes o próprio leigo ele tem uma projeção maior que o padre, isso acaba gerando vários problemas de relações de poder. Mas o que você percebe? Que quando chega nos anos 2000, você tem essas secretarias já consolidadas, né? Então, como que funciona? Né? Quando chega o período eleitoral, o movimento carismático ele indica aqueles que vão ser apoiados, não dá para apoiar todo mundo, então há um estudo para saber quantas pessoas podem ser eleitas ou é capaz de ser eleitas. Há uma escolha ali, às vezes tem prévias internas, às vezes é uma candidatura natural, ou às vezes já é um político consolidado, né? E aí é uma mobilização dos grupos de oração, há uma mobilização dos meios de comunicação, há um investimento dos empresários da sociedade civil, né? Há uma interlocução partidária, de fato, e há uma interlocução com os sacerdotes locais para que esses caras possam ser eleitos, nesse sentido, dentro dessa questão. Houve um movimento muito interessante nos anos 2000 de transformar o finado partido PHS como partido carismático. Houve um movimento dos carismáticos, por exemplo, das candidaturas serem colocadas por esse partido, que é algo que não funciona. Né? A experiência partidária do Brasil é muito plural para você ter um partido único exclusivo. Né? Não dá para você ter um único partido, pela pluralidade partidária. Né? Só que aí o que acontece? Muitas pessoas do movimento carismático que foram eleitas, às vezes elas não conseguem ser reeleitas ou elas querem um cargo maior. E às vezes o movimento carismático não consegue eleger um deputado estadual numa região. Então esse sujeito ele prefere sair do movimento carismático, mas defendendo as bandeiras, se aliançar com outras bases para conseguir projeções nacionais. E isso eu estou falando de pessoas que nascem organicamente do movimento para serem eleitos. Agora, você tem pessoas que não são carismáticas, mas são próximas do movimento, mas que abraçam as pautas. Né? Só que é bem plural. Então, por exemplo, existem regiões como o Amapá, por exemplo, que o bispo proíbe o Ministério de Fé Política, porque ele gosta de controlar isso a nível de diocese. Então, esses trabalhos são feitos individualmente, mas acaba dando adesão. Em outros lugares, você já tem prévias, é mais organizado. Em outros lugares, o movimento ele não se envolve, mas vai surgir 3, 4 candidaturas de forma individual. Então, você não tem uma forma organizada, padronizada. Mas você tem movimentos que hoje ele é um ator muito importante para poder pensar isso a nível do Brasil. Ok, Vinícius. Eu quero falar que eu estou muito feliz de ouvir você deixar mais claro, ouvir sobre as tuas pesquisas em relação ao movimento carismático, porque boa parte da população desconhece. E a proposta do meu canal, viu, Vinícius, é ouvir todos e todas, independentemente de posicionamentos ideológicos, dar voz para as pesquisas, sejam com viés de esquerda, de direita, de centro ou terceira via. Eu estou, assim, a minha preocupação maior é em relação ao país que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos, enquanto uma nação preocupada com a distribuição de renda, uma nação preocupada com a saúde, educação, e eu quero ouvir todos e todas o tempo todo. E eu estou achando muito interessante. Você me falou em off que você era do movimento carismático e não é mais.
Eu queria saber se você conseguiu manter um distanciamento ao longo das suas pesquisas, de forma a não contaminar o resultado final delas. No meio acadêmico, isso é chamado de estranhamento, manter um estranhamento. Você teve esse cuidado? Não, sempre foi muito tranquilo, porque eu sempre separei a espiritualidade do movimento com a ação política. Eu sempre separei. Então, com a espiritualidade, eu nunca tive problemas. Quem tem problemas com a espiritualidade é a Teologia da Libertação e outros grupos, eu não tenho. Então, a espiritualidade, o formato dela sempre me apeteceu. Agora, a ação política, ela sempre foi muito complicada para mim. Até porque eu entendi a política não espaço de um grupo, mas espaço da pluralidade. Então, assim, eu não vi o porquê, eu sempre tive alguns problemas com o movimento, por exemplo. Eu acho que você dizer, se você não votar no candidato X, porque senão você vai para o inferno, isso eu sempre achei um problema, porque sempre os direitos cívicos, direitos políticos, direitos sociais, o direito enquanto cidadão, eu sempre está acima para mim da fé. Então, eu nunca achei diferente, você poderia ser um cara que votasse em qualquer partido, mas a espiritualidade colocasse. Então, eu sempre separei o religioso do político. E eu sempre defendi a laicidade no espaço público. Né? Então, eu sempre fui um crítico do movimento. Né? Isso não quer dizer que a religião não possa eleger seus representantes. Ela possa, desde que ela tenha um discurso da racionalidade. Então, veja, você pode até definir uma pauta conservadora, uma pauta liberal na democracia, isso faz parte. Ali é um jogo de disputas, isso faz parte do jogo. Mas o que você não pode é ter um fundamento religioso para defender isso. E você, então, condicionar as pessoas nesse sentido, dessas questões. Então, eu sempre combati internamente o movimento, eu sempre me posicionei de forma contrária como cara orgânico e como pesquisador, por exemplo, esses posicionamentos. Você não pode votar em X porque ele é comunista, então vai para o inferno. E outra, eu sempre trabalhei pela politização das pessoas, do ponto de vista delas até emancipação autônoma de pensamento. Então, por exemplo, associar o PT, o comunismo, União Soviética, China, Venezuela, como se fosse a mesma coisa, sem se localizar no tempo da história, essas questões, eu nunca aceitei. Né? Outras questões, defender a volta da ditadura militar, que também tem alguns grupos que defendem esse movimento orgânico. Eu nunca desempenhei um sentimento antiprotestante, então eu sempre respeitei as outras religiões. Então, eu sempre, do ponto de vista político, eu sempre fui um cara progressista. E eu sempre entendi que a política era um espaço de todos. Então, por exemplo, eu sempre defendi que a mulher tinha liberdade sobre o seu corpo, o avanço das questões LGBTs. Então, assim, para mim, se você tem liberdade religiosa, você também tem liberdade. Eu não poderia ofuscar o direito do outro. Para mim, a liberdade não é você fazer qualquer coisa. Para mim, eu sempre respeitei as diferenças, né? Sempre o outro. Então, assim, para mim sempre foi muito claro, né, essas questões. E isso fez que eu saísse do movimento. Eu tive muitos problemas internos. Quando chegou em 2010, que teve aquela eleição da Dilma, que teve aquela militância religiosa muito forte, ali foi um período que já não dava mais para ficar, e nós percebemos que o movimento ele já caminhava para um rumo que era muito difícil, né, você aceitar politicamente. Agora, quando você entende as belezas assim da espiritualidade, é maravilhoso assim, você perceber a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, as curas que são realizadas, o amor de Deus, assim, né? Muitas pessoas conseguiram sair das drogas, né? Um ressurgimento na vida por essa prática religiosa, né? Mas eu combato esse conservadorismo. Legal. Vinícius, deixa eu voltar na questão anterior à última. A renovação carismática católica, do ponto de vista estrutural, ela acompanha os mandatários eleitos? Ela tem dificuldades. Muito, aí é um dos pontos orgânicos. Diferente das igrejas evangélicas, que já tem toda a estrutura, ela não consegue fazer isso. Né? Ela não consegue. O que você tem é um processo de cooptação desses políticos pela estrutura do movimento. Esse movimento ele passa a se depender desse político. Porque esse político ele passa a dar emendas parlamentares, ele passa a contratar assessores do movimento, ele passa a ser também o porta-voz desse movimento no cenário político.
né? Então, ela não consegue ter... O mandato não é da renovação carismática. Acaba que o político ele consegue ser maior do movimento, né? Então, os lugares, por exemplo, onde o movimento tentou fazer uma inserção, começou a fazer assim, tentar assim, controlar, houve rompimentos. E até porque o movimento carismático ele não tem uma estrutura financeira e uma base ou uma estrutura midiática própria claramente para eleger um representante específico. Então acaba que você tem um incentivo, mas você não tem tanto esse controle. Diferente das igrejas evangélicas. Um pastor, por exemplo, como o Silas Malafaia, ele consegue mobilizar deputados federais, porque ele depende daquela base, daquele financiamento. Né? Se ele disser que não vai mais não, que tem um peso na reeleição, pode dar. O mandatário carismático não necessariamente. Ok. Vinícius, já estamos caminhando para o final da nossa live. Eu gostaria de saber quais foram as conclusões que você chegou na tua pesquisa do doutorado. Certo. Na verdade, assim, eu terminei o doutorado em 2016 e a conclusão que nós chegamos que o movimento carismático ainda estava se profissionalizando, estava, assim, a nível de Brasil ainda buscando um jeito de fazer política carismática, né? O que eu estou querendo dizer? Enquanto aqui no Sul e Sudeste você já tinha um método próprio, regiões do Centro-Oeste, Nordeste e Norte, eles estavam ainda em processo de consolidação, né? Então, essas regiões você não tinha uma profissionalização. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que é necessário de mais estudos para poder compreender como que a renovação carismática se relaciona com a participação política, entende? Quais são as configurações, as características que o Ministério de Fé e Política vai se aperfeiçoar ao longo do tempo, os seus posicionamentos políticos. Os carismáticos não só participam da política partidária, mas eles têm participação em conselhos, sobretudo conselhos tutelares, eles participam em conselhos de criança, de juventude, entendeu? Então, há outros espaços políticos que eles também participam, que é necessário de estudos, né? Isso não tem. O brasileiro, o acadêmico quer estudar os evangélicos, teologia da libertação, mas não quer estudar outros grupos minoritários, mas que tensionam. O que eu digo para você? As igrejas hoje, elas têm um jeito de fazer política, não necessariamente partidária. E aí a academia ela precisa identificar e falar para a sociedade como que está tensionando. Às vezes, por uma cooperação técnica, às vezes, por um acordo institucional, às vezes, por um projeto social, às vezes, por um projeto administrativo, você tem uma forma de fazer política. A laicidade ela pode ser burlada de várias formas. Muito bom, Vinícius. Legal. Eu quero te agradecer por separar um tempo aí para conversar com o canal Linha de Divisa, para trazer para a sociedade as tuas pesquisas acadêmicas. E, com certeza, eu tenho assim, a absoluta convicção de que muitas pessoas que criticam a forma de fazer política das igrejas desconhecem a estrutura e como isso acontece. E a tua pesquisa trouxe luzes interessantes. E, pelo que eu percebi aí, você deixou um desafio para a academia buscar mais, trabalhar em cima assim, dessa estruturação da participação política das igrejas e socializar esse conhecimento. Eu quero te agradecer muito mais uma vez. Vou encerrar a live aqui, vou pedir para você ficar mais um pouquinho aí, porque eu preciso conversar sobre alguns detalhes técnicos e sobre aquela sugestão que você fez de novas entrevistas. Um abração, você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Continue no canal, inscreva-se, mande as suas sugestões, perguntas aí, que com certeza o Vinícius vai ter o maior prazer em dialogar. Muito obrigado, um abraço a todos.